Mas vamos ignorar o ruído da mídia e focar aqui no preço do Bitcoin, que eu sei que é o que você está aí bem desconfiado, né? Então, olha a matéria da Infomoney novamente. Bitcoin ensaia recuperação em V. Altcoins disparam até 90%, entre outros assuntos aqui. Então eles falam que o Bitcoin teve uma super recuperação com relação àquela queda feia até os 40 mil dólares, mas que as altcoins estão subindo com muito mais força, fazendo com que a dominância do Bitcoin desabe para 38%. Isso está em linha com o que a gente falou lá para o pessoal que comprou nossa carteira recomendada, que está fechada agora, tá, pessoal? Não tem como contratar. O que a gente passou para o pessoal foi, as altcoins caíram com muito mais força do que o Bitcoin, mas se nós estivermos num ciclo de alta, elas vão se recuperar com mais força do que o Bitcoin, e é exatamente o que a gente está vendo nessa matéria. Portanto, a tendência é que a carteira recomendada, com os 10 ativos que a gente tem, tenha uma recuperação muito positiva, caso a gente continue subindo, né? Uma recuperação acima da do Bitcoin. Mas existe uma coisa interessante, está falando aqui em dominância abaixo dos 40% para o Bitcoin. E olha só, quem acompanha o canal já viu esse gráfico aqui, que é o meu gráfico de dominância, né, do Bitcoin. Então, quer dizer, quando a gente está aqui em cima, nessas marcações verdes, significa que o Bitcoin está com dominância acima de 70%. Quando a gente tem essa marcação vermelha, significa que o Bitcoin está com dominância abaixo de 40%. E se vocês notarem, obviamente, as regiões verdes são claramente resistência. Sempre que o Bitcoin atinge essa região dos 70%, ele perde dominância, ou seja, as altcoins começam a valorizar mais rápido do que ele. Sempre que ele atinge as regiões vermelhas, a tendência é que na sequência ele suba com muita força, inclusive acima da média das altcoins. Existe uma outra região de resistência, que são essas faixas amarelas, mais ou menos nos 50% de dominância, né? Vocês notam aqui em 2018, quando subiu, pegou nessa faixa e desabou. Mesma coisa aconteceu aqui em 2021, né? A dominância subiu depois de encontrar um fundo aqui nos 40%, foi lá nos 50%, bateu, desabou de novo. Da próxima vez subiu, chegou próximo à região de resistência e desabou de novo até atingir esse patamar atual dos 40%. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não é nada de anormal se a gente observar agora, nas próximas semanas, o Bitcoin ter um pump com relação às altcoins, ou seja, ele ter uma valorização muito positiva em relação à média das altcoins. Sempre vai ter uma altcoin ou outra que vai valorizar acima do Bitcoin, mas na média ele vai ter um desempenho melhor. Então poderíamos ter aí um pump do Bitcoin, apesar do momento negativo de curto prazo. Para analisar esse momento do Bitcoin, esse possível pump, vamos abrir agora o gráfico diário em comparação ao momento de 2017, ao ciclo de alta de 2017. Eu estou falando desse gráfico aqui, falei errado inclusive, né, porque é o gráfico semanal e não o gráfico diário, e aqui eu estou marcando 5 pontos nessa linha de tendência de 2017, que são os 5 pontos onde o preço encontra a linha de tendência, tá? Então note, tem um pico, ele cai até um primeiro ponto, volta a subir, faz um outro pico, cai, encontra um segundo ponto, sobe até encontrar um próximo pico, cai, terceiro ponto e assim por diante, fazendo 5 vezes, né, 5 passos aqui dentro dessa linha de tendência, e aí depois ele dispara. Notem o que acontece, esse momento entre o 4 e o 5 é quando ele sobe, rompe a alta histórica anterior, mas é um rompimento muito curtinho aqui na seta, né? Muito curtinho, e ele desaba de volta para encontrar a linha de tendência, fazendo o 5º toque nela, e é depois de fazer esse toque que ele sobe, rompe a linha amarela pela segunda vez, né? Aquela alta histórica anterior, e aí dispara absurdamente, tá? E essa linha azul que vocês estão vendo aqui é o EMA 21. Note que ele respeita o EMA 21 como suporte também ao longo de toda a subida. Se a gente passa aqui para 2021, olha que interessante, pessoal. É a mesma estrutura que vocês viram em 2017, com muitas similaridades, começando pelo ponto 1. Note que em 2017 o preço afunda para baixo da linha azul, para baixo do EMA 21, tá? É a única vez que isso acontece aqui realmente, né, de forma pesada, como vocês estão vendo. Olha aqui em 2021, também afunda para baixo da linha azul do EMA 21, de forma pesada aqui, que foi março de 2020, tá? Aquele momento do início da bull run, né? Teve a crise e depois começou a subir. O ponto 2 é afastado do ponto 1, mesma coisa em 2017. Já os pontos 3, 4 e 5, eles são próximos, tanto em 2017 quanto em 2021. Ou seja, temos mais retestes da linha de tendência próximos, né?
nos 2 ciclos. E também vocês notam que ele rompe a linha amarela que representa a alta histórica anterior nos 2 ciclos de forma muito breve. Aqui rapidinho desaba e aqui em 2021 mesma coisa, muito rapidinho desaba e volta para a linha de tendência branca. Inclusive fazendo um pavio que vai abaixo dela. Um pavio aqui e um pavio aqui nesse momento também no 5, tá? Exatamente igual nos 2 ciclos. Mais do que isso, vamos pegar a régua para a gente medir o tamanho das subidas e das quedas de preço nesses momentos finais que a gente está passando aqui. Desse fundo do poço aqui, do número 4, quando encosta na linha de tendência, até o topo, o preço subiu 79%. Já que em 2021, do fundo do poço do número 4, até essa alta histórica nos 69 mil dólares, nós subimos 74%. Portanto, uma diferença entre os ciclos de somente 5% para cima. Agora vamos ver a queda desse topo até a parte de baixo. Notem que aqui em 2017 foi uma queda de 34%, tá? Então do topo, depois de romper a alta histórica anterior, até o fundo, até encostar no número 5, 34% de queda. E em 2021, tá aqui para vocês, lá do topo da alta histórica, depois de romper a alta histórica anterior, né, os 69 mil dólares, até a queda máxima que a gente teve agora, 39% de queda. Novamente, 5% de diferença entre os 2 ciclos. Ou seja, em 2017 subiu 5% a mais e caiu 5% a menos. Em 2021 subiu 5% a menos e caiu 5% a mais. Muito similar todo o movimento que a gente está vendo. A diferença que a gente tem gritante entre os 2 ciclos é somente nesse ponto 3. Note que no ponto 3 de 2021 a gente cai para baixo do EMA 21, da linha azul. Isso não acontece em 2017, tá? Então, esse momento 3 aqui foi o momento da gente ficar em dúvida, da gente ficar preocupado. O momento atual, apesar de ser levemente preocupante, não é tão preocupante quanto o ponto 3, mas notem aqui que o ponto 5 nós também estamos abaixo da linha azul, abaixo do EMA 21, o que não é nada positivo, como eu já mostrei para vocês, né? Isso pode indicar uma queda como essa aqui de trás. Portanto, lá atrás em 2017, se vocês notarem, o ponto 5 também ficou abaixo da linha azul, mas somente uma semana, né? O pavio correu aqui para baixo do ponto 5, passou até a linha azul e também a linha de tendência branca, mas voltou rapidamente para cima dela. No momento atual, nós também estamos abaixo da linha azul, do EMA 21, e também estamos abaixo da linha de tendência da cor branca, exatamente como em 2017. A diferença é que em 2017 ele teve mais tempo durante a semana para voltar para cima. Aqui não, né? Já passou a semana para essa semana nova, né? Teve pouco tempo, e a gente precisa rapidamente retomar essa posição acima da linha de tendência branca e também da linha azul, que é o EMA 21. Aí tudo volta a ficar em linha com 2017. Caso contrário, a tendência realmente é continuar um movimento de queda. E se isso acontecer, se a gente retomar essa posição para cima da linha de tendência e para cima do EMA 21, o que aconteceu lá em 2017, pessoal? Logo após o ponto 5. Vamos voltar aqui em 2017, pessoal. Vamos voltar. Olha lá. É como se você estivesse olhando aqui para o seguinte. Essa linha amarela que marca 1.100 dólares, que foi o topo lá de 2013, né, que é a alta histórica anterior, é como se fosse os 65 mil dólares da alta histórica anterior aos 69 mil dólares, tá? Então imagine essa linha amarela sendo 65 mil dólares, essa subida aqui que vocês estão vendo da seta, ela indica os 69 mil dólares, fazendo aqui, claro, uma comparação, tá, pessoal? E aí depois o preço desaba, volta para o ponto 5, que é o momento atual que a gente está ao redor dos 50 mil dólares, tá? E aí, ó, a gente está com pavio abaixo da linha branca e da linha azul, mas retoma, volta para cima dele. E o que começa a acontecer? O preço sobe, volta para buscar a linha amarela, portanto, os 65 mil dólares, rompe os 65 mil dólares, ó, faz um reteste nele aqui, essa barra vermelha voltando aqui, fazendo como suporte, serve como suporte e a partir daí, olha o que acontece aqui, galera. É isso que eu estou esperando, tá? É isso que eu estou buscando. Qual o tamanho dessa alta aqui? Com relação ao fundo do poço, dos 40 mil dólares, né? Foi uma alta de
230%, tá? Isso aqui não é alta histórica não, tá, pessoal? Afastar aqui em 2017, ó, tá nem perto da alta histórica dos 20 mil dólares, tá? Mas isso aqui já seria uma puxada direta aqui, ó, 230% com relação ao fundo do poço desse ponto 5, tá? 230%. Que significa que, se acontecer a mesma coisa, o mesmo movimento em 2021, onde é que a gente vai alcançar? Onde é que esse preço vai bater, né? Do fundo do poço aqui dos 42 mil dólares, mais ou menos, né? Subindo 230%. Tá aí para vocês 138 mil dólares, tá? Se for o mesmo percentual do ciclo anterior, seria 138 mil dólares. E quanto tempo levou lá em 2017 para o Bitcoin sair do ponto 5, do fundo do poço do ponto 5, até bater esses 230% de alta? 77 dias. Portanto, aí mais ou menos 2 meses e meio, né? Portanto, no nosso caso, a gente entraria em janeiro, né? 10 de janeiro, 10 de fevereiro, mais meio mês. Lá para final de fevereiro seria esse topo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, vocês têm uma ideia do que mais ou menos eu estou imaginando caso aconteça do preço retornar para cima da linha de tendência branca e também da linha azul. Mas é claro que eu tenho que apresentar também o outro cenário, o cenário negativo, que pode acontecer, tá? E como é que a gente vai saber se o cenário ficou negativo? Muito fácil, pessoal. Vamos voltar para os números aqui em 2017 para mostrar para vocês uma coisa interessante. Notem que a gente sempre tem uma queda aqui marcada pelos números, mas essa queda ela nunca fica abaixo do número anterior. Portanto, é uma escadinha crescente com relação ao preço. Olha só, o ponto 1 foi aqui, o ponto 2 foi aqui, né? Ele não foi para baixo do ponto 1, muito acima. O ponto 3 foi aqui, acima do ponto 2. O ponto 4 foi aqui. Portanto, esse é um indicador de que, apesar da gente estar tendo fundos, os fundos estão cada vez mais altos, o que é positivo. A gente pode usar a mesma coisa para 2021. Notem como está acontecendo isso por enquanto, né? Deixa eu aproximar aqui, ó. Note que o fundo 1 está aqui, o fundo 2 está aqui, o fundo 3 está aqui, o fundo 4 está aqui, o fundo 5 está aqui, não muito distante do nosso fundo 4. Portanto, se a gente caísse para este patamar aqui, para o ponto mais baixo do ponto 4, caísse abaixo disso, desconfiguraria toda esta tendência de alta que a gente está vendo, que é a mesma tendência do ciclo de 2017. E onde está este fundo do ponto 4, que, por sinal, é o mesmo topo que a gente teve aqui atrás, né? Então, note como esse topo aqui virou um suporte no ponto 4 e também está próximo do suporte do ponto 5. Esse é o ponto. 39.500 dólares. Esse foi o fundo do poço do ponto 4. Portanto, se o preço do Bitcoin cair para baixo de 39.500, desconfigura todo esse modelo de fundos mais altos no gráfico semanal e, portanto, a gente pode mudar a nossa tendência também, uma tendência de baixa. Então, não teríamos mais essa tendência positiva do preço ir subindo, né? Romper a linha amarela lá no topo e aí buscar uma alta histórica lá em cima, tá? Então já mostrei para vocês o que a gente precisa para subir e também o que a gente precisa para descer. E você basta ficar de olho nesses números para evitar ser pego de surpresa.